Eiichiro Oda anunciou os grandes nomes da reta final de One Piece, aqueles que irão participar ativamente da corrida em busca do grande tesouro que irá mudar o mundo e pasmem. Entre eles ainda temos um segredo, uma silhueta, um personagem que não foi revelado, alguém que pode ter a força comparável à de Shanks e um rosto idêntico ao do mais poderoso Imperador do Mar, o Ruivo, e é sobre este misterioso personagem que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora de teoria de One Piece para falar sobre o irmão do Shanks. Sim, o vídeo do irmão do Shanks voltou ao canal, eu já falei sobre isso há um ano, e agora nós temos novas evidências que reforçam essa possibilidade. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o líder dos Cavaleiros Sagrados, não o Figarland Garling, que é o provável pai do Shanks, mas esse cara aí que a gente só viu duas vezes em silhueta e também numa cena conversando com os Gorosei. Calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Vamos começar com o capítulo 1083, que é quando nos são mostradas as silhuetas dos Cavaleiros Sagrados. O Akainu diz que quando eles se mexerem, o exército revolucionário vai entrar em ação. Então esses guerreiros da Terra Sagrada serão os inimigos diretos do exército revolucionário, que é comandado por Dragon, o pai do Luffy. Segurem essa informação que no final do vídeo ela vai ser bem importante. E se a gente olhar a silhueta que a gente vê do líder desses Cavaleiros Sagrados no capítulo 1083 e juntar com a silhueta que a gente vê nesse que é o melhor capítulo do ano de One Piece, o 1121, daquele carinha ali que aparece em silhueta também, nós podemos complementar as duas imagens e chegar à conclusão de que se trata da mesma pessoa pelo fato da espada e pelas semelhanças que tem com o Shanks. A espada que os dois estão segurando é bem parecida e a semelhança com o Shanks ela continua, né? O primeiro tem essa semelhança toda, da capa, da espada, do cabelo, né? A gente tá vendo ele de longe. E esse segundo tem do nariz, do queixo e também da espada. Certo? Guardaram essa informação. Um outro ponto importante é que assim, tanto o Figarland Garling quanto o Shanks, eles estão sendo exibidos nesse que é um dos painéis mais lindos que eu já vi na história de One Piece. Eles já estão aí. Certo? Então não teria por que eles exibirem de novo um desses dois personagens em forma de silhueta ali no final. Esse cara é outro personagem que parece sim com o Shanks, é idêntico e pra mim é o irmão gêmeo dele. E tal pessoa estava logo abaixo do Dragon, indicando sim que eles vão se contrapor, e a gente já ouviu dizer na obra que os inimigos diretos dos revolucionários são os Cavaleiros Sagrados. Então o líder dos revolucionários enfrentaria o líder dos Cavaleiros Sagrados. De novo, uma informação que será bem importante no final do vídeo. E nós chegamos no capítulo 907, que é quando chega o Shanks, né? Todo mundo achou que era o Shanks, para falar com os Gorosei. A gente vendo essa cena com outros olhos agora, imaginando a existência de um Cavaleiro Sagrado, o líder dos Cavaleiros Sagrados, que tem a mesma cara do Shanks, que é o irmão gêmeo do Shanks, a gente pode ver novas camadas incríveis nesta cena. Primeiro porque na época, o diálogo dos Gorosei para ele é o seguinte: estamos no meio do Reverie, e dado ao seu posto, você não deveria ter qualquer envolvimento com a política do mundo. Separamos este tempo unicamente por se tratar de um pedido seu. Aí na época a gente pensa, dado ao seu posto você não deveria ter qualquer envolvimento com a política do mundo, porque o Shanks é um imperador, e ele é um pirata não tem que se envolver com política. Separamos um tempo unicamente para se tratar de um pedido seu, é porque o Shanks é um imperador do mar, é respeitado. Só que assim, o imperador do mar e os Gorosei, tá ligado? Eles, o exato oposto, eles têm que se enfrentar, um pirata e um governo mundial, tá ligado? Então, se a gente começar a ver com esses olhos, esse cara pode ser sim o líder dos Cavaleiros Sagrados. E por que que esse diálogo dos Gorosei faz muito sentido com o líder dos Cavaleiros Sagrados? Porque o Reverie é uma reunião das nações da Terra. Os Cavaleiros Sagrados, eles lidam com Marijoa, da Terra Sagrada, não do mundo de baixo, do mundo de cima. Então assim, estamos no meio do Reverie, dado ao seu posto você não deveria ter qualquer envolvimento com a política do mundo, é porque o líder dos Cavaleiros Sagrados só tem que se envolver com política da Terra Sagrada, com política de Marijoa. Separamos um tempo unicamente para se tratar de um pedido seu, é porque é o líder dos Cavaleiros Sagrados, um dragão celestial, líder da maior organização poderosa dentro dos dragões celestiais, dentro da Terra Sagrada, que quer falar com os Gorosei. E ele chega e diz que precisa falar de um certo pirata. Como esse cara de fato não é o Shanks, daqui a pouco eu chego em outra evidência, ele pode ter falado do próprio irmão dele, do Shanks, ele pode ir pra falar do Luffy ou do Barba Negra, tá bom? E a evidência final dessa cena não do vídeo, pra gente colocar um ponto de que esse cara não é o Shanks, é que nós temos ele de perfil. E a gente não consegue ver a cicatriz que o Barba Negra fez no Shanks. Só que em um outro momento, quando o Shanks vai falar com o Barba Branca, lá no capítulo 434, nós vemos o Shanks nesse exato mesmo ângulo. Só que nós conseguimos ver a ponta da cicatriz. Esse ponto pra mim aí matou a pau. E aí uma curiosidade legal também, que é uma parada que eu falei lá naquele vídeo de um ano atrás e que aqui muda um pouco. Que o Barba Branca, nesse mesmo capítulo 434, fala pro Shanks:
toda vez que eu te vejo, a cicatriz que aquele cara me fez dói. Porque a gente sabe que tem gatilhos de cicatriz, né? O Kaido, por exemplo, tem uma cicatriz no peito lá que o Oden fez nele, e quando ele vê o Zoro com a aura do Oden, porque ele tá segurando a Ema, ele fica com medo, a cicatriz dói, né? Ele sente a dor na cicatriz. O Shanks, nessa mesma conversa com o Barba Branca, ele fala que a cicatriz que o Barba Negra fez nele tá doendo. Então quando você lembra da pessoa que fez a cicatriz em você, você sente dor nela. E o Barba Branca falar para o Shanks, toda vez que eu te vejo a cicatriz que aquele cara fez me dói, é porque o cara lembra o Shanks, o cara é igual o Shanks. E quando a gente viu no flashback de God Valley o Figarland Garling, que é esse velho aí naquela época novo, a gente viu que ele tem exatamente a mesma cara do Shanks. Então a gente pode chegar a essa historinha, a conclusão dessa história, de que no incidente de God Valley, o Barba Branca enfrentou o pai do Shanks, que ainda tinha o rosto do Shanks, que ele era bem mais novo, e acabou com esse ferimento, e por isso que toda vez que ele vê o Shanks agora ele lembra. Então assim, o ferimento do Barba Branca quem fez foi o pai do Shanks, mas de quem a gente tá falando nesse vídeo aqui é do irmão do Shanks. Um outro detalhe legal nessa silhueta deste capítulo 1121 é que aparentemente a pessoa está segurando a espada com a mão esquerda. Então a gente tem um cara com uma espada parecida com a do Shanks. Se a gente somar a silhueta do capítulo 1083 com a roupa parecida com a do Shanks, a postura, o cabelo, tudo igual ao do Shanks, só que um cara que não tem a cicatriz e que tem a mão esquerda, a mãozinha que o Shanks perdeu, a gente chega à conclusão de que sim, esse cara é exatamente igual ao Shanks, só que sem a cicatriz e com um braço a mais. E vamos fazer então uma recapitulação. O Shanks foi encontrado em God Valley por Roger, um local onde os dragões celestiais faziam um evento de caça e tinha a presença do pai do Shanks, o Figarland Garling. Figarland Garling é quem dá os vereditos dos conflitos entre os dragões celestiais na Terra Sagrada, mas não é ele o mesmo líder mostrado nas silhuetas, tanto do 1083 quanto do 1121. Ele também está nessa imagem final e nem ele nem o Shanks seriam mostrados duas vezes no mesmo quadro. Conclusão final, os Cavaleiros Sagrados é quem vão para a ação comandados pelo filho de Figarland Garling, o irmão gêmeo de Shanks, porque faz sentido que o nepotismo seja o que reina as organizações de dentro dos dragões celestiais. Tudo para eles é o nome, né? Então o Figarland é que vai dominar os dragões celestiais. Quando o Figarland Garling se aposentou deste manto, passou para o filho dele, que também deve ter um poder absurdo, porque nesse quadro final do capítulo 1121, a gente tem os big players da reta final da obra. Dito tudo isso, esse cara também estar abaixo do Dragon mostra que eles estão se enfrentando, e como já foi dito que os Cavaleiros Sagrados é quem são os inimigos diretos dos revolucionários, a gente tem esse ponto também da ordem com que o Oda coloca as coisas nos quadros, que é sempre tudo muito bem pensado, com todo o cuidado do mundo. Agora vamos a um complemento. Este cara vai matar o Dragon. E por que que eu tô falando isso? Se nós dermos um apontamento bíblico para este conflito de cavaleiros sagrados contra os revolucionários, podemos colocar este irmão do Shanks como sendo São Jorge, o cavaleiro divino, o cavaleiro sagrado que matou o dragão. E assim chegamos à conclusão de que o gêmeo do Shanks irá matar o Dragon, pai de Luffy. Essa parte do irmão do Shanks matar o pai do Luffy é uma teoria muito inicial que eu tô fazendo, tá? Uma coisa muito no começo, mas do nada, quando eu tava fazendo o roteiro, me veio essa conexão bíblica. Pô, o líder dos Cavaleiros Sagrados enfrentando um cara que tem o nome de dragão. O que é um Cavaleiro Sagrado? São Jorge. Que ele matou? Qual que é a história de São Jorge? Que ele matou o dragão, tá ligado? Então, eu acho que vai ter muito essa conexão, até porque se a gente pensar no Sabo estando entre esses big players, faz sentido que ele vá ter um destaque maior no momento em que o Dragon sair de cena. Porque o Sabo é o segundo em comando do exército revolucionário. Se o Dragon sai de cena, o Sabo assume, né? Então faria sentido até esse líder dos Cavaleiros Sagrados matar o Dragon e aí o Sabo ganhar maior destaque nisso tudo, porque é ele que vai ter que tomar a frente dos revolucionários. Eu quero saber o que vocês acham de todas essas teorias que eu joguei aqui. Primeiro, de que esse cara é o gêmeo do Shanks, o líder dos Cavaleiros Sagrados, aquele cara que foi falar com os Gorosei e tudo mais, é sempre a mesma pessoa. Então o Oda já mostrou a cara dele, só que a gente nem faz ideia. E de que também ele matará o Dragon, pai do Luffy. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve e manda para seus amigos para chegar em mais pessoas. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.